Olá, hoje eu queria falar sobre o dia seguinte. A expressão o dia seguinte é muito interessante em todo lugar, mesmo no aspecto espiritual, como no aspecto histórico. Por exemplo, o que é o dia seguinte? O dia seguinte significa sempre aquele dia que vem depois de algo, não é isso? Então, depois que nós participamos de uma festa, né, de um local, que nem agora estamos no momento de quarentena, não temos mais as festas, mas nós encontramos com as mães aí, alguns conseguiram ver alguns parentes agora, nesse período, e hoje nós estaríamos no dia seguinte. O que é o dia seguinte? Às vezes você tem um dia muito alegre, ou o dia do seu aniversário, e depois daquele dia, algumas pessoas entram em depressão, ou ficam muito tristes. Por quê? Porque aquele dia anterior foi um dia muito feliz, foi um dia muito afável, foi um dia muito significativo. E no dia seguinte, algumas pessoas sentem aquela ressaca do dia seguinte. Eu não estou falando de bebedeira, nada disso. Eu estou falando da questão psicológica, onde após um dia muito feliz, muito legal, a pessoa no dia seguinte ela se sente muito mal, tá? Então, por isso a expressão o dia seguinte, nas escrituras, nos textos de várias religiões, ela é sempre muito significativa. No Apocalipse, na dimensão escatológica, é interessante. Primeiro que nós vamos ter sempre o dia seguinte. Ah, mas eu vou morrer um dia e vai ser meu último dia. O último dia aqui, o último dia de vida terrena, mas não o seu último dia de ser, né? O seu espírito. Então você irá sim, a sua alma, o que está dentro, a sua chama de vida que está dentro de você, ela vai para junto de Deus, um local em outra dimensão, onde você estará sim com vida. Então será sim seu dia seguinte, após a sua morte. E realmente, provavelmente, será um dia confuso, né? Onde a gente vê a vida inteira, vê as coisas que nós acertamos, as coisas que erramos, e claro que depois vem a presença de Deus, em consequência daquilo que nós plantamos, nos dá significado nesse dia seguinte, né? Então isso no caso da morte. Mas o dia seguinte, eu queria dizer em relação a tudo que está acontecendo, por exemplo, está difícil por causa do coronavírus. Mas vamos sempre pensar que tem um dia seguinte. Está aumentando o número de mortes. É o nosso dia seguinte. Mas depois teremos uma superação desse problema e o nosso dia seguinte, no momento, será uma vitória sobre a quarentena e sobre o vírus e nós teremos uma nova realidade. Então sempre é importante estarmos atentos ao que está acontecendo no hoje. Não vamos viver o dia seguinte também, porque não vale a pena. E também não vamos viver o dia anterior, o dia de ontem, porque ele já passou. Então vamos viver o presente. Mas sempre sabendo que nós temos um dia seguinte. Então se nós temos um dia seguinte, nós vamos ter um significado profundo na nossa vida sempre. Então, também na escatologia, nós temos aí o Apocalipse, nós temos aí coisas acontecendo, nós sabemos que o dia seguinte pode ser e pode guardar surpresas, porque nós não o conhecemos. Essa é a questão do futuro. Por que não consultar cartas, a mulher lá que tira a carta, que quer saber o futuro? Porque aquela pessoa não vai saber o futuro da gente. O futuro a Deus pertence, não tem como. Se conhecesse, a pessoa seria milionária já, né? Então não adianta, porque saberia tudo o que estaria acontecendo. Algumas coisas são profetizadas via pessoas que têm sabedoria, mas não tem relação com condição financeira, nem número da Mega Sena, né? Então é isso. Queria deixar essa pequena mensagem sobre esse significado do dia seguinte. Nós sempre teremos e sempre haverá. E a humanidade sempre vai vencer, independente do que acontece. Um grande abraço e fiquem com Deus e vamos continuar na nossa oração.